Meus irmãos, minhas irmãs, luz e paz para todos, meu namastê. Meu Cristo interno saúda o Cristo interno que habita em cada um de vós. Nesse instante, começamos mais um vídeo, meu namastê. E hoje dando sequência, a segunda e última parte, falando sobre hipnose e auto-hipnose. Um assunto muito envolvente, que nós podemos falar tanto de uma forma médica, como também da parte psicológica e espiritual. E aqui nós vamos falar do modo geral, como é utilizado essa ciência, Lógico que o foco aqui no vídeo, é sempre o lado espiritual, mas e psicológico, Não tanto médico, porque eu não sou da área médica, mas é muito interessante falarmos sobre a hipnose e a auto-hipnose. Na parte anterior, nós falamos de uma forma geral sobre isso, e hoje vamos falar da parte técnica da hipnose e da auto-hipnose. Bom, a hipnose ela é um estado psíquico, que a pessoa é elevada, e ela tem os estados hipnóticos. Foi dividido, os pesquisadores, os cientistas, os médicos, dividiram esse estado hipnótico em vários estados. Um deles é o estado cataléptico. No estado cataléptico, a pessoa é levada a transe através de algum elemento físico. Por exemplo, ele usa um pêndulo de um relógio para a pessoa entrar naquele estágio, uma vela que a pessoa passa a chama para um lado, para o outro, para causar aquela monotonia e ele entrar naquele estado hipnótico. Eu lembro que o meu tio Sidney falava que é a hipnose com um martelo, que dá uma cacetada na pessoa para poder entrar em estado hipnótico, utilizando objetos para entrar em estado hipnótico, como aquele espiral que você vai girando e a pessoa vai dando aquela sonolência. Esse é o estado cataléptico, em que a pessoa ela começa a entrar em estado hipnótico, mas ela tem consciência total do que está acontecendo, e até ela entrar no transe total. Existe também o estado sonambúlico, que o paciente age como se fosse um sonâmbulo, segundo as instituições do hipnotizador. Ele segue as instruções do hipnotizador. O estado cataléptico, a pessoa entra na sonolência até entrar no transe total. Ela tem a consciência e depois vai caindo até o transe total. E no estado sonambúlico, a pessoa fica como se fosse um sonâmbulo. Existe também um estado sugestivo ou psicológico, em que é dado sugestões ao paciente e o paciente, então, recebe aquelas instruções. O cientista chamado Libor admite 6 graus de hipnose. Libor. O primeiro é a sonolência. Os sonolências são sinais variáveis pelo peso das pálpebras. A pessoa fica com as pálpebras pesadas, Então ela começa a entrar naquele estágio de sonolência, E que as pálpebras ficam pesadas. E ela começa a sentir cansaço. O hipnotizador fala assim: você está ficando cansado, com sono. E a pessoa sente o cansaço, as pálpebras pesarem, mas a consciência dela está plena. Esse é o primeiro estado, sonolência. Por exemplo, quando você faz um relaxamento, Você entra naquele estado de sonolência. O segundo é o sono leve, em que as pálpebras estão fechadas e a pessoa entra na catalepsia. A catalepsia começa a aparecer, porém a consciência e a memória persistem. Ela começa a sentir que torpor no corpo, através do sono leve, mas a consciência ainda permanece. O terceiro estágio é o sono profundo. O paciente executa contra a vontade as ordens do hipnotizador, mas com plena consciência e memória. Ou seja, ele começa a fazer aquilo que o hipnotizador está falando, mas ele tem consciência e memória. Tanto é que se for uma coisa muito dura, ele pode bloquear. Esse é chamado sono profundo, terceiro estágio. O quarto é o sono muito profundo. A atenção do paciente se dirige exclusivamente ao interlocutor, ao hipnotizador. Ouve a sua voz,
porém a consciência permanece, mas ele já não tem quase consciência, a consciência dele está muito baixa, ele começa a ter consciência muito devagar, mas ele obedece, mas ainda tem um pouco de consciência. E finalmente, o quinto, não, mais dois, né? O quinto é o chamado sonambulismo leve. O paciente do nada se lembra ao despertar e está sujeito à vontade do hipnotizador, que ele pode impor alucinações, mas ou menos, mais ou menos viva. Então o hipnotizador começa a achar que você está sentindo assim, sentindo frio, sentindo calor intenso, ele começa a ter sensações, né? É o sonambulismo leve, mas ainda tem consciência. E o sonambulismo profundo, totalmente inconsciente, a pessoa perde a memória dela, o consciente dela apaga e ela fica totalmente hipnotizada. Aí ela pode se levantar, falar, ficar em pé, achar que está voando, que é um animal, e ele não tem mais, ele não tem mais força aquela força de vontade. Ele está totalmente sob o domínio do hipnotizador, né? Esses são os estados hipnóticos, mas todo estado hipnótico ele tem uma auto-hipnose, né? A auto-hipnose é quando você utiliza, em vez do hipnotizador, você mesmo entra naquele estado hipnótico. Você começa a fazer, por exemplo, um relaxamento com uma música, um relaxe, a própria meditação. Você vai concentrando o seu pensamento, vai pensando numa situação, e você vai começar a relaxar, dizendo que está com sono, relaxa o corpo todo, os pés, os braços. Então essa é a auto-hipnose. E você mesmo faz o seu quadro mental. Tudo é você mesmo que faz. Então por isso que alguns estudiosos falam que em toda hipnose existe um pouco de auto-hipnose, porque existe a possibilidade do hipnotizado bloquear o pensamento, né? Isso é uma coisa muito contra os princípios dele, ele vai bloquear, né? Por exemplo, você vai ficar sem roupa, e não vai ficar, ele vai bloquear, ele tem vergonha, não vai fazer isso. Então, existe um certo limite em tudo isso, né? Então, a auto-hipnose, ela é um trabalho em que você vai fazendo o relaxamento, a meditação, e aí você, depois de entrar num estado de um relaxamento profundo, você vai vai enviar ao seu inconsciente aquele pensamento que você deseja fazer, né? Essa é a auto-hipnose. Agora, a auto-hipnose é um estado que você vai trabalhar a mente consciente também, porque você não fica numa inconsciência total, você não fica apagado como o sonambulismo profundo, porque você tem que ter um controle da sua mente sobre o seu corpo, né? Senão você acaba adormecendo, aí tem que acordar. Então existe aí, na auto-hipnose não existe o sonambulismo profundo, né? O sono profundo, o sonambulismo profundo. Você tem um controle sobre a sua mente. Então, qual é a forma melhor de você fazer a auto-hipnose? É naquele momento que você está cansado, antes de dormir, você pode fazer, ou no momento que você se fecha num quarto, já relaxa o corpo, bota uma música calma, uma luz suave e faz o seu trabalho mental, psíquico, através daquela luz, daquele relaxamento. Essa é a forma de você fazer a auto-hipnose. Começa a relaxar lá do dedo dos pés até a cabeça. Sempre que você fizer um relaxamento, sempre comece de baixo para cima, nunca porque até chegar ao cérebro, né? Então você sempre começa da ponta dos dedos dos pés até a cabeça, até a raiz dos cabelos, né? Passando por toda a corrente sanguínea. Essa é a melhor forma de se fazer o trabalho da auto-hipnose. Ok, meus irmãos? Então é esse o trabalho que nós vamos fazer hoje, né? Passar o conhecimento. Vou mostrar alguns livros que tem aqui, né? Eu tenho aqui um livro de hipnose, hipnotismo, da editora Pensamento. Ele é antigo, não sei se ainda tem dele, né? Esse daqui é mais antigo ainda, ó, Método de Hipnotismo, tá bem velho, Edições O Pensamento, nem se chamava Editora Pensamento, Edições O Pensamento. Aqui um livro raro, antigo. Esse também é um livro raro da editora da Edições Martins. É um
um hipnotizador, um médico que ele, embora ele tenha, seja, acho que alemão, o Klaus Wenzmann, ele morou muitos anos no Brasil e trabalhou no sistema penitenciário no Rio de Janeiro. Aqui o livro chama-se O Hipnotismo, de Karl Wenzmann, Psicologia e Técnicas de Aplicação. Um livro muito bom, né? Que aqui tem imagens aqui do livro, né? De pessoas hipnotizadas e tal, mas é um livro muito antigo, eu acredito que não seja difícil você encontrá-lo, mas você pode não custar nada pesquisar em sebos ou se existe alguma forma de você conseguir adquirir. E existem outras obras mais modernas aí, né? É para você pesquisar, né? Então é isso que nosso trabalho de hoje. Queria que vocês não esqueçam de dar um like aqui no nosso vídeo, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e lembrando nossa programação semanal, né? Todos os domingos nós temos um vídeo novo, que é o meu Namastê, e às segundas-feiras a oração das almas benditas da corrente mentalista de Mestre Horens, com orações do Mestre Horens, com a voz dele, sempre uma palestra que eu faço antes, depois entra a oração feita pelo próprio Mestre Horens na gravação dele, e como se estivesse presente aí na corrente, vai que ele não está mesmo presente, né? Todas as segundas-feiras um vídeo novo no Instagram, no Facebook, né? E no YouTube. E temos também o Minuto Místico, que é um vídeo curtinho, de 2-3 minutos, que você encontra em todas as plataformas, no Instagram, Facebook, YouTube, no Threads e também no X, porque ele é curtinho e também tem no Threads no X. Então, aos sábados, sempre um Minuto Místico. E às quintas-feiras, Caderno de Horens, com mensagens do Mestre Horens. Então, meus irmãos, desejo que todos tenham um excelente início de semana, que se estiver ouvindo no domingo, que tenha uma excelente semana e um excelente um período de paz, de harmonia e de tranquilidade. E nos encontramos no próximo vídeo. Não esqueçam do like, tá? Luz e paz para todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Meu namastê. Obrigado.